Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. É um prazer estar com você novamente nesta quinta-feira. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Porém, antes, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudarmos Tua Palavra. Fala aos nossos corações, ensina-nos as lições preciosas da Tua Palavra, que são lições práticas para a nossa vida cotidiana, para termos uma vida santa, consagrada a Ti e também uma vida de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegue sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: decorrido um ano, do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Como eu já disse aqui antes, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas isso não significa que Davi era um homem perfeito. Davi cometeu muitos erros, e este aqui foi o maior erro da sua vida, o maior pecado da vida de Davi, porque ele acabou gerando outros pecados, conforme nós veremos. O texto diz que era a época da guerra e Davi mandou soldados irem para a guerra, mandou generais irem para a guerra, mas ele mesmo ficou em Jerusalém. E um dia ele se levantou e estava andando pelo terraço do palácio e viu uma mulher tomando banho. Ela era muito bonita e Davi se deixou atrair por ela e acabou cometendo adultério com esta mulher que se chamava Batseba. Aqui nós vimos alguns problemas. Era a época da guerra e Davi não devia estar no palácio, ele devia estar na guerra. Como diz um velho ditado, mente ociosa, oficina de Satanás. Cabeça vazia, oficina de Satanás. Este é um ditado que faz sentido, não é verdade? O diabo se aproveita daqueles momentos em que estamos no ócio, estamos fazendo nada, para lançar flechas incendiárias da nossa mente, setas inflamadas, e muitas vezes nós deixamos possuir por pensamentos pecaminosos. Pela graça de Deus, muitas vezes paramos por aí, ficamos só nos pensamentos e não avançamos. Mas quantas vezes nós avançamos e cometemos um pecado que se originou aqui na nossa mente, porque nós continuamos alimentando aquele pensamento, aquele desejo que nos veio à mente e acabamos pecando. Tiago, inclusive, fala sobre isso também. Se você puder pegar a sua Bíblia e ir comigo a Tiago, Epístola de Tiago, lá perto do final do Novo Testamento, ele fala como é que o pecado se origina, como é que o pecado se concretiza nas nossas vidas. Se você já tem sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui ele nos dá o processo pelo qual o pecado é concebido e pelo qual ele nasce, por assim dizer, pelo qual ele se concretiza em nossa vida. Ele começa com a nossa cobiça, o desejo. A Bíblia fala da cobiça da carne, da cobiça dos olhos
e da soberba da vida. É o apóstolo João que fala sobre isso na sua carta. E os três estão ligados à cobiça, né? Que é o desejo pecaminoso. Você começa a cobiçar um objeto ou uma pessoa, aí este desejo, esta cobiça, esse desejo pecaminoso, ele concebe e dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que aconteceu com Davi aqui foi isso. Ele estava com a mente ociosa e ele não vigiou seus pensamentos, deixou que aqueles pensamentos descessem para o seu coração, se tornasse aquele desejo de paixão, não é? De desejo carnal, e ele acabou adulterando com Batseba. Algumas vezes as pessoas perguntam, mas Batseba também teve responsabilidade neste caso? Claro que teve. Em primeiro lugar, ela devia estar tomando banho no lugar público, né, onde ela pudesse ser vista. Mas a culpa maior não foi dela, foi de Davi, porque ela estava tomando banho na sua casa, mesmo estando errado, mas Davi mandou trazer até o palácio e de alguma maneira ele acabou tendo relação sexual com ela. Agora, além da ociosidade, nós temos que tomar muito cuidado também de manter a nossa mente ocupada, mesmo quando estamos relaxados, descansando, não é manter a nossa mente ocupada. Mas a segunda lição que a gente aprende aqui é que na hora de trabalhar, na hora de ficar à toa, como ficou Davi. Não é? Davi, ele devia estar na guerra e ele não foi, ele não cumpriu o seu papel. E isso abriu uma porta. A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Muitas vezes nós, infelizmente, damos lugar ao diabo, porque nos expomos a situações em que somos tentados e acabamos caindo. Algumas tradições em inglês dizem para a gente não dar um foothold ao diabo. Foothold é mais ou menos quando você abre uma porta, quando você vai fechar, a pessoa põe o pé na frente, você não consegue fechar. Ele não dá esse espaço, não dá essa brecha para Satanás entrar. Foi o que aconteceu com Davi. Infelizmente, ele deu espaço, ele deu brecha e foi tentado e caiu. Agora, o que acontece? A mulher, Batseba, ela volta para casa e depois manda avisar Davi, olha, estou grávida. Davi agora se vê num grave problema. Porque além de ter pecado com ela, de ter adulterado, agora ele vai ter um filho, fruto de um adultério, e ele pensa, que será de mim? Porque a lei dizia que se você fosse pego em adultério, você teria que ser morto, apedrejado. Neste caso, tanto Davi como Batseba seriam apedrejados. Ela era casada, o marido dela, um momento, voltaria da guerra e ia ver que ela estava grávida, e ele não estava lá na época que ela concebeu, então eles saberiam com certeza que ela havia adulterado. Então o que fez Davi? Ele começou a pensar, e este é um problema com o pecado. O próprio Davi escreveu mais tarde que um pecado chama outro pecado ao som das tuas catadupas, ao som das tuas cataratas, ou seja, um pecado, se você não confessa, se não resolve o problema daquele pecado, ele chama outro pecado, que chama outro pecado, que chama outro pecado, e você vai se enredando e se agarrando e se tornando-se prisioneiro do pecado. Foi o que aconteceu com Davi, quando ele viu então que a situação ia ficar ruim para o lado dele, e se fosse cumprir o que a lei dizia, ele seria apedrejado, seria morto. Ele pensou imediatamente numa saída. Qual seria a saída? Mandou chamar Urias, que era o capitão do seu exército, o marido de Batseba, e Urias veio. E ele pensou, ele vai ficar em casa com a mulher, eles vão dormir juntos, e daqui a 9 meses, quando nascer a criança, ninguém vai saber que não é filho dele. Mas o plano de Davi não deu certo, o tiro saiu pela culatra. Davi mandou trazer Urias, ele chegou, Davi disse a ele, vá para casa e descanse. Porém, ele dormiu no portão do palácio, junto com os soldados, e não foi para casa. Aí Davi ficou sabendo que não tinha ido para casa e disse assim, você não vem de uma viagem, por que você não vai para casa? Tentando seduzi-lo, né? Aí para sua casa. Aí ele respondeu,
Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Aí Davi disse: olha, fica aqui ainda hoje, amanhã te mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém. Aquele dia é o seguinte: Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou, pensando que assim, quem sabe, tá bem, vai para casa, vai nem saber o que aconteceu, se teve ou não teve relações com a mulher. Então daqui a 9 meses o problema também está resolvido. Acontece que à tarde Urias saiu, foi deitar-se no seu leito na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. Ele foi de novo dormir lá onde estavam os soldados, à porta do palácio de Davi. E agora sim, Davi estava numa enrascada tremenda. Então o que ele fez? Ele teve uma ideia. Ele escreveu uma carta a Joabe, que era o general, e a mandou pelo próprio Urias. E olha o que ele diz na carta: põe Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-no sozinho para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. Aí o mensageiro partiu, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto, mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei e alguns deles foram mortos. Também morreu seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como mal, porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Davi aqui, né, dissimulando tal, porque na verdade ele queria saber se Urias tinha sido morto ou não. E aí ele recebe a notícia de que Urias tinha sido morto, e o que ele faz? Ele se casa com Batseba. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Ele agora tenta cobrir o pecado de outra maneira. Primeiro, tentou engodar o marido, que não caiu, né? Mesmo inocentemente, não caiu no engodo de Davi. Depois ele manda matar o marido de Batseba, Urias, e agora ele que se casa com ela, porque ele pensa: eu me caso com ela, daqui a 9 meses vamos ter um filho, o máximo que poderá acontecer, ele nasceu um pouquinho prematuro, mas ninguém vai desconfiar tão pouco. Acontece que isto pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus não pode contemporizar com o pecado. Deus não pode contemporizar com o pecado. Todo pecado merece uma punição. Se Deus não punir o pecado, Deus não é justo. Então a única maneira de alguém lidar com o pecado é a própria pessoa sofre o castigo do pecado ou outra pessoa sofre em seu lugar. Foi o que Jesus fez. Ele sofreu a punição dos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele levou sobre si o castigo que era devido a você e a mim, por sermos pecadores. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, estávamos mortos espiritualmente e iríamos morrer eternamente, mas Jesus morreu pelos nossos pecados. E a justiça dele foi imputada a nós, então, foi creditada a nós. Nós não temos justiça própria, somos todos pecadores, mas fomos salvos quando cremos em Jesus e a sua justiça foi imputada a nós, porque ele pagou por esses nossos pecados. Aquela condenação que era minha, que era sua, Jesus levou sobre si, para que você e eu não tenhamos de ir para o inferno para pagar pelos nossos pecados. Agora, se alguém rejeita Jesus, rejeita o sacrifício que ele fez, o perdão não pode ser
estendida a essa pessoa. Jesus oferece o perdão a todos, mas cada um precisa individualmente receber o perdão que Jesus oferece. No caso de Davi, ele pensou que tinha se safado, mas nós veremos que não. A Bíblia diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Olha, Natã conta essa história. Davi fica irado contra aquele homem que havia feito aquele mal ao seu vizinho pobre. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, eu livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa de seu senhor, das mulheres de seu senhor em seus braços, também lhe dei a casa de Israel e Judá. E foi dizendo: por que você então desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Como com a espada você matou Urias o Heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. E Deus, então, confronta Davi. Mas cedo ou mais tarde, nós seremos confrontados pelo nosso pecado. A Bíblia diz assim: o seu pecado o alcançará. Você pode fugir por um tempo do seu pecado, você pode até fugir a vida toda, mas tem um dia do acerto de contas. Se não for aqui, será diante da presença de Deus. E nenhum de nós vai escapar ao juízo de Deus. Por isso que, como eu disse antes, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, porque se eu reconheço que sou um pecador, que mereço mesmo ser condenado pelos meus pecados, mas creio em Jesus Cristo, que morreu no meu lugar pelos meus pecados, eu recebo como meu Senhor e Salvador, ele me perdoa os pecados, ele me purifica e ele me garante a vida eterna com Deus. Mas se eu sou uma pessoa que se deixa tomar pelo pecado, viver no pecado e ignora os mandamentos e princípios de Deus, vai chegar a hora do acerto de contas. Às vezes aqui nessa terra mesmo, nós pagamos em grande parte o preço dos nossos pecados, mas mesmo que algumas pessoas aparentemente passem incólumes por esta vida, vai chegar a hora do juízo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E não há como escapar do juízo. O juízo vai confrontar cada pessoa. E o que vai fazer diferença é se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador ou se você o rejeitou, se você o ignorou. Se você não tem a Cristo, não tem salvação, porque não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não? Ninguém vem ao Pai senão por mim, é só através de Jesus. Mas voltemos aqui à história de Davi. O que aconteceu? Ele foi confrontado, que mostra que todo pecado é conhecido por Deus. Ele tentou esconder dos homens, mas de Deus ele não podia esconder. Deus então mandou o profeta Natã. Deus mostrou ao profeta Natã que ele havia pecado e mandou o profeta lá para confrontá-lo. E Deus falou: agora, por causa do que você fez, a espada não vai mais sair da sua casa. Que coisa terrível, não? A espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Heteu, para ser sua mulher. E Deus disse mais. Deus disse também que haveria o próprio filho de Davi faria coisas com as mulheres de Davi. Davi havia feito em segredo, mas o seu filho teria
o faria publicamente, em plena luz do dia. E Davi então cai em si. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: todo pecado traz consequências. Todo pecado traz consequências. Imagina uma pessoa que se droga, que prejudica o seu corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Seu filho poderá nascer com problemas. Seu filho poderá nascer com problemas sérios de saúde. Há pessoas, por exemplo, que se embriagam e cujo filho nasce dependente do álcool. É algo terrível, não é? É uma consequência do pecado do pai ou da mãe. Sei de casos em que a mãe se drogava e o filho nasceu com problemas relacionados a drogas. Não é? Mulheres que, antes de existir o atual tratamento, tinham HIV, o marido, né, tinha o HIV e passavam para seus filhos. Algo terrível. As consequências do pecado, elas são trágicas. As consequências do pecado são trágicas. E às vezes as consequências são maiores do que o próprio pecado. É como quando você planta feijão. Você planta 1 ou 2 grãozinhos, vai nascer uma porção de feijão. Você planta pouco de milho, nasce várias espigas de milho. Muitas vezes o resultado é pior em termos de sua abrangência, quero dizer, do que o próprio pecado em si. Então, cuidado com as consequências do pecado. Quando Davi foi confrontado, o que aconteceu com ele? Lembra-se quando Saul foi confrontado por Samuel? Ele não se arrependeu, ele deu uma série de desculpas, ele colocou a culpa nos soldados, no próprio Samuel. Davi, Saul, ele nunca se arrependia, na verdade, né? Ele sempre dava desculpa, mas ele não se arrependia. Mas olha o que aconteceu com Davi. Então, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Ele caiu em si. Ele se deu conta de que realmente ele havia pecado. E ele se arrependeu verdadeiramente. Ele se arrependeu verdadeiramente. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Lembre-se que a lei dizia que ele teria que morrer. Teria que ser apedrejado. Tanto ele como Batseba. Mas Deus falou: não, você não morrerá. Porque você foi perdoado. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Deixa eu falar um pouco aqui sobre o perdão. Talvez você já tenha lido o Salmo 51, que foi o salmo que Davi compôs exatamente quando Natã foi falar com ele sobre o pecado que ele tinha cometido. Pode ser até que tenha demorado um tempo até ele dar aquela resposta a Natã, dizendo que ele havia se arrependido e pedido perdão. Fato é que do Salmo 51, o cabeçalho diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. E aqui começa o Salmo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos
e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Quando Natã confrontou Davi, ele se quebrantou. Ele verdadeiramente se arrependeu em seu coração. Ele não fez como Saul. Ele se arrependeu de verdade. E por isso ele faz essa oração de clamor a Deus, pedindo o perdão do Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi sabia que ele era réu de um crime passível de morte, mas ele pediu misericórdia a Deus. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E Deus teve misericórdia dele. Porque a misericórdia de Deus não nos dá o que merecemos. Ele merecia a morte pelo seu pecado. Mas ele se arrependeu verdadeiramente, se contristou na presença de Deus, pediu perdão e Deus o perdoou. Deus o perdoou. Ele reconheceu que o que mais se interessava a Deus não eram sacrifícios, não eram holocaustos. Muita gente às vezes comete um pecado e depois quer pagar pelo seu pecado com sacrifícios, ou fazer uma peregrinação até tal santuário, ou vou caminhar tantas milhas carregando uma cruz pesada, ou isso, aquilo. Isso tudo para Deus não tem valor nenhum. O que Deus quer é isto. Ele reconheceu: eis que te agrada da verdade do íntimo, e do oculto me fazes conhecer a sabedoria. É um arrependimento verdadeiro, sincero. E ele disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E mais adiante ele diz: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E assim Deus o perdoou. E ele foi totalmente perdoado, purificado de seus pecados, assim como você, assim comigo. Você pode ter cometido o maior pecado. Veja que Davi tinha cometido adultério e tinha também cometido assassinato. É verdade que Urias morreu pelas mãos dos inimigos, mas foi tudo tramado por Davi. Então, Davi foi o autor do crime. Os outros foram apenas instrumentos do crime. Não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o tamanho ou a seriedade do seu pecado. Se você verdadeiramente se arrepender, fizer como Davi, conforme registrado aqui no Salmo 51, se arrepender de verdade, pedir perdão ao Senhor, Ele o perdoará, purificará de todo pecado. Agora é preciso que depois de você ser perdoado, você mantenha o coração contrito, como ele diz aqui, não é? Andando em comunhão com Deus, andando em comunhão com o Senhor. E não importa o pecado que você tenha cometido, ou os pecados, se você realmente se arrepende, pede perdão, recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é perdoado de todos eles. Lembra do apóstolo Paulo, que também foi um homem que perseguiu a igreja de Cristo, mandou colocar muita gente na prisão, aprovou a morte de Estevão, talvez até de outros cristãos, e no final ele também se arrependeu, pediu perdão e Deus perdoou, restaurou, como Deus perdoou e restaurou a Davi. Davi foi restaurado, ele teve um reinado maravilhoso, embora nem tudo foi um mar de rosas em sua vida, depois como veremos ainda, mas ele foi restaurado a sua comunhão com Deus, e ele continua a ser um homem segundo o coração de Deus. Agora, voltando a falar das consequências, o fato de ele ter sido perdoado não significa que não houve consequências, que ele não sofreu consequências de seus pecados. Primeira consequência foi que o filho que nasceu daquele adultério morreu. Deus falou: esse filho não vai viver. Foi uma grande dor no coração de Davi. Ele até orou, ele jejuou, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, não deixasse acontecer aquilo, mas Deus levou o menino. Segundo lugar, Davi pagou um alto preço, como Deus tinha dito, da própria casa dele não se apartaria espada. A vida dos filhos de Davi foi uma confusão, irmão matando irmão.
irmão matando irmão. Além disso também, filho de Davi adulterando com as concubinas de Davi, em lugar público para que todos vissem. Davi pagou um alto preço. Davi pagou um alto preço. Foi perdoado, mas as consequências do pecado não foram pagadas. Assim também nas nossas vidas. Por exemplo, a pessoa mata alguém, vai para a prisão, não se arrepende, recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, é perdoado completamente. Mas não quer dizer que a sua pena, a pena do seu crime, vai ser comutada, porque ele recebeu Jesus na vida. Ele ainda vai ter que ficar muitos anos na prisão, completar a sua pena antes de poder sair. São as consequências do pecado, as consequências continuam. Da mesma forma, se eu tomo alguma substância que faz mal ao meu corpo, depois eu peço perdão a Deus, me arrependo, não pratico mais do bem, mas o mal que aquelas substâncias causaram no meu corpo não vai ser necessariamente curado. Posso sofrer consequências pelo resto da minha vida. Então, muito cuidado. O pecado não compensa. O pecado não compensa em si mesmo, porque o salário do pecado é a morte. O pecado não compensa por causa das consequências. Das consequências. Se você não se arrepende, a morte será eterna. Você viverá a eternidade longe de Deus. Se você se arrepende, ainda assim poderá ter de sofrer consequências. E as consequências não são nada boas. Por isso o melhor é procurar evitar o pecado. Pedir graça a Deus a cada dia. Você diz, mas eu sou muito tentado, eu não consigo resistir ao pecado. Bem, a Bíblia diz que Deus não nos deixa tentar além daquilo que podemos suportar. Antes, com a tentação, ele também dá o escape. Então você tem que buscar em Deus a força, a graça para não pecar. Não só o perdão dos pecados, mas também a graça para você não pecar, para você não ficar caindo sempre no mesmo pecado. Porque é só com a graça, o poder e a capacitação de Deus que nós podemos vencer o pecado. Deus te abençoe ricamente. Espero que todos nós possamos aprender com essas lições, tristes até, mas que nos dão esperança da vida de Davi, esperança do perdão, da reconciliação com Deus e da vida eterna com Deus. Deus te abençoe ricamente. Antes de me despedir, quero orar com você. Senhor, abençoa todos aqueles que estão assistindo a este estudo bíblico. Eu não conheço a vida das pessoas, mas sei que todos nós somos tentados para o pecado. Somos tentados pela cobiça dos olhos, pela cobiça da carne, pela soberba da vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós para que não sucumbamos ao pecado, como Davi. Dá-nos a tua graça. A tua palavra diz que o Senhor não nos deixa tentar além do que podemos suportar. Antes da tentação, tu nos dás também o escape, para que nós possamos suportá-la. Senhor, se entre os nossos espectadores as pessoas estão sendo tentadas a cometer algum pecado, dá-lhes a tua força, dá-lhes a tua graça, concede que elas se alimentem com a tua palavra, Senhor. Se alimentem de ti, Senhor. Busquem o Senhor e dá-lhes força para vencer o pecado. Dá-lhes força para ter vitória sobre a tentação, Pai. Para que não caiam, Senhor, em nome de Jesus. Para que não caiam, em nome de Jesus. E também, Senhor, se alguém aqui entre o nosso público que já pecou, está vivendo uma vida de pecado, leva agora ao arrependimento pelo teu Espírito Santo, Senhor. E perdoa, Pai, os seus pecados. Leva essa pessoa a confessar os seus pecados e ao fazê-lo, Pai, perdoa essa pessoa, Pai. Perdoa essas pessoas. E restaura, Senhor, a comunhão contigo e dá a tua graça. Se ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, Pai, que esta pessoa possa, neste momento, se arrepender, confessar e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ajuda o Senhor a viver uma vida de dedicação a Ti, de consagração a Ti e a ter vitória sobre o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, faça agora. Entregue sua vida a Ele. Faça comigo esta simples oração. Diga, Senhor Jesus, eu tenho sido vencido pelo pecado. E reconheço que sou pecador. Me perdoa, Jesus, os meus pecados e me purifica com o teu sangue que tu derramaste por mim lá na cruz,
me perdoa os meus pecados, me purifica e me recebe, Jesus. E me ajuda a andar contigo a partir de hoje, a andar no teu caminho e dá-me vitória contra o pecado. Em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Nós lançamos uma campanha na nossa igreja, 40 dias de oração e transformação. Se você tiver algum pedido de oração e quiser postar aqui no Facebook ou no YouTube, façam e nós vamos orar por você. Há um grupo de pessoas que estará orando por você. E domingo estaremos de volta com o nosso culto às 4 horas da tarde, horário de Los Angeles. 9 horas da noite, horário de Brasília. Convido você também a assistir e a compartilhar. Compartilhe esse estudo bíblico de hoje. Muita gente precisa ouvir esta palavra. E compartilhe também os nossos cultos e as nossas células, que são às terças-feiras, no mesmo horário, 7h30 da noite daqui e meia-noite e meia, horário de Brasília. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos estar cantando uma música agora. Eu queria que você, se você não conhece, que você aprenda conosco aqui. Ela diz assim: me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Mais uma vez. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Olha o refrão. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar, vim dizer a Deus que eu sou dele. É fácil, né? Então vamos lá. 1, 2. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que ele mais uma vez, cima. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. 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 E agora? Ó meu irmão, porque você é dele, e ele é seu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. O mundo, mas não abra mão de Deus. Meu irmão, ó meu irmão, não abra mão de Deus, Abra mão de Deus, porque você é porque dele, você é dele. e ele é seu. Eu sou do meu amado, Sou do meu amado, o meu amado é meu. meu amigo, abra mão do mundo. Mas não abra mão de Deus, e falar a Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus que eu sou dele. que ele é meu. Aleluia. Viemos aqui, Senhor, na tua casa para falar contigo, meu Pai, e receber de ti.